Pai do Senhor, meus irmãos. Irmãos, olha só, a palavra do Senhor Jesus é uma palavra que nós não podemos negligenciar em hipótese alguma, porque a palavra de Jesus é que nos traz vida e santidade. Então, irmãos, quando ouvimos a palavra de Jesus e colocamos em prática, nós estamos caminhando no caminho da santidade, em direção ao reino de Deus. Ou, da mesma forma, nós estamos trazendo o reino de Deus para dentro de nós. O reino de Deus, ele se traduz em paz e felicidade, irmãos, para essa vida. E para a vida futura, a vida eterna e a felicidade eterna. Então, irmãos, jamais podemos negligenciar a palavra de Jesus, porque Ele é o nosso mestre, irmãos. Ele é o nosso mestre. Estava lendo eu aqui o capítulo 12 de Marcos, e o capítulo 12 de Marcos ele faz referência a uma coisa extremamente importante sobre a lei de Deus, né? A lei de Deus que muitos estão negligenciando. E por quê? Porque estão sendo ensinados nas igrejas, nas igrejas de hoje, que a lei de Deus é para os israelitas, que não é para os gentios, né? Que a lei de Deus, a circuncisão e outros tantos mandamentos, preceitos e ordenanças de Deus não são para os gentios, são simplesmente para o povo de Israel. E nessa base, irmãos, o que nós devemos fazer, irmãos? Nós devemos ouvir a Jesus, certo? Por quê? Porque Jesus enviou os seus discípulos e falou para os discípulos fazerem discípulos pelo mundo. Ou seja, os apóstolos, a palavra apóstolos, vocês devem saber que significa enviados. Apóstolo não é um título, irmãos, igual muitos podem pensar. Apóstolo não é título. Apóstolo é uma palavra que significa enviado, tá certo? O que o Senhor Jesus ordenou foi que os discípulos dele fizessem discípulos para o reino de Deus pelo mundo afora, irmãos. E foi por causa disso que os discípulos se espalharam pelo mundo. Nós sabemos que Pedro foi para Roma. O primeiro que chegou em Roma foi Pedro. Muitos acreditam que foi Paulo, né? Erroneamente acreditam que foi Paulo, porque Paulo é considerado o apóstolo dos gentios, né? Mas se nós observarmos bem, quem chegou primeiro em Roma foi Pedro, né? Quem pregou pela Síria foi Filipe. Quem pregou naquela região da Ásia foi Tomé. Quem pregou na Babilônia foi Mateus, né? Quem pregou em Tarsis, nas ilhas, e depois, posteriormente, em Tarsis, foi Tiago, né? Então, irmãos, se nós observarmos os apóstolos, eles foram pelo mundo, eles foram enviados pelo mundo, né? E se nós observarmos também aquela passagem também onde o Filipe prega para o ministro da rainha da Etiópia, né? Então, o que acontece? Nós vemos nitidamente que os discípulos foram enviados pelo mundo. E qual foi a palavra de Jesus? Fazer discípulos, né? E discípulos para quem, irmãos? Para Jesus? Não, irmãos, para o reino de Deus, tá bom? Porque Jesus, ele não veio para ele mesmo, ele veio enviado pelo Pai. Porque Jesus, como o próprio Jesus falava,
falou e fala ainda nos nossos corações, e através da santa palavra de Deus, ele não veio para falar o que ele queria, ele veio e falava segundo o que o Pai determinou, tá certo? Ele fazia as obras do Pai, não fazia as obras dele, né? Na oração sacerdotal, o que Jesus falou? O que Jesus falou para Deus? Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Por quê? Porque a vontade de Deus é que Jesus se entregasse e resgatasse a muitos. E esse muitos, irmãos, não era apenas o povo de Israel, mas sim a muitos espalhados pelo mundo. As ovelhas que Jesus citou, que não eram daquele aprisco, mas eram de um outro aprisco. Ou seja, irmãos, nós, os considerados gentios, tá certo? Os considerados fora da pátria de Israel, fora do reino de Israel, tá certo? Então, irmãos, vamos analisar. Aí Jesus fala no capítulo 12 de Marcos, no capítulo 22 de Mateus e no capítulo 10 de Lucas, a respeito dos dois principais mandamentos de Deus, que por sinal Jesus não aboliu. Jesus não aboliu nem um traço da lei, quanto mais os mandamentos por inteiro. Então, irmãos, vamos analisar aqui. Jesus ele cita dois mandamentos, os mais importantes. Por quê, irmãos? Porque o primeiro mandamento está relacionado à obediência, que era amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, na passagem, Jesus fala: escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. E aí Jesus, ele literalmente, mais uma vez se coloca como servo manso, humilde, obediente. Tá certo? O que foi enviado por Deus. Ele não se coloca como Deus, como os homens hoje em dia estão se colocando Jesus como Deus, né? E os homens estão alegando que Jesus é 100% divino. Irmãos, toda criatura de Deus é divina, porque quem criou foi Deus que criou. E Deus derramou o Espírito dele em toda criatura. Não sou eu que falo, irmãos. Está aqui escrito, irmãos. Tá certo? Então, os filhos de Deus são aqueles que ouvem a palavra e colocam em prática. Está tudo escrito aqui, irmãos. É só os irmãos lerem com atenção que vão ver. Tá certo? Então, Jesus ele coloca nitidamente primeiro e maior mandamento, né? Amarás o Senhor seu Deus de todo o vosso coração, olha que importante, de todo o vosso espírito, algumas traduções estão escrito alma, de toda a sua alma, e com todas as tuas forças. Olha, irmãos, como que o ser humano tem três facetas: o desejo, entendeu? O desejo, o pensar, a vontade, o desejar e a força, irmãos. A força, é preciso lutar, irmão. É preciso lutar. Para conquistar o reino de Deus, precisa luta, irmãos. Precisa dedicação, precisa muita entrega. Então Jesus coloca: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu desejo, de toda a tua alma ou de todo o teu espírito, que é o espírito que vem de Deus, que você tem que se colocar em mansidão e obediência a Deus, para você ouvir a Deus, para você colocar, se entregar de toda a sua alma a Deus. E terceira posição, Jesus fala de todas as tuas forças. Por quê, irmãos? Porque o inimigo sempre está rodando ao nosso derredor, esperando um momento para nos estragar. E é nesse momento que a gente precisa usar força. Mas não é a força
do homem, irmãos. Não, irmãos. É a força que vem de Deus, que Deus dá para você, dá para mim e dá para todo ser humano, para que nós possamos refletir, dizer não, darei glória a Deus. Ao invés de eu pecar, irmãos, eu darei glória a Deus, porque a honra a Deus afasta o inimigo, irmãos. Quando damos glória a Deus, o inimigo se afasta de nós, irmãos. O que o inimigo pediu para Jesus? O que o inimigo pediu nas 3 tentações, logo depois do deserto? Uma delas foi o quê? Se me adorares. Falando para Jesus adorá-lo. Se Jesus o adorar, ele daria todos os reinos da terra, irmãos. O que tem nos reinos da terra, irmãos? Poder, soberba e dinheiro, irmão, riqueza. É justamente o que o inimigo oferece para a gente hoje. E tem muitos pastores aceitando o poder, o prestígio e a riqueza. Tem muitos líderes religiosos aceitando o poder, o prestígio e a riqueza, se colocando mais que os irmãos da igreja, se colocando mais e ainda tem a capacidade ainda de falar para os irmãos, porque os irmãos devem obediência a eles, que eles estão debaixo da autoridade, que os irmãos estão debaixo da autoridade dos pastores. Irmãos, devemos abrir os olhos, irmãos. Olha o que Jesus nos fala, literalmente. E em segundo plano, irmãos, Jesus nos alerta. O segundo maior mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Irmãos, muitos estão amando a riqueza, irmãos. Muitos estão amando seus carros, irmãos. Muitos estão amando as suas roupas, irmãos. Muitos se amam as suas joias, seus cordões de prata e de ouro. E enquanto o irmão está precisando do alimento, de um acolhimento como estrangeiro, quando o irmão está precisando de uma roupa, irmão, para aquecer no frio que está fazendo, que faz durante todos os anos. Então, irmãos, vamos refletir na palavra do Senhor Jesus. Jesus é que é o nosso mestre, é que é o seu mestre, é que é o meu mestre. Vamos colocar Jesus na frente, irmãos. Vamos colocar Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ouvir a palavra de Jesus, porque Jesus foi o enviado por Deus. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é o porta-voz de Deus, irmãos, para nossas almas, para resgatar e para salvar as nossas almas. É muito importante, irmãos. Vamos olhar a palavra, vamos ler e vamos refletir. Exorte os irmãos que deixe Jesus a ser o mestre das suas vidas e que deixe Deus a ser o genuíno e o único Deus, como o próprio Jesus citou. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus abençoe as nossas vidas e as nossas famílias. Fique com Deus.